Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, porque eu não sei que horas esse vídeo vai chegar até você, mas saiba que ele chegará no momento certo, na hora certa que o Senhor quer palestrar com você, amém? Eu já quero chegar profetizando na sua vida, eu profetizo portas abertas essa semana, eu profetizo o impossível de Deus, sabe? Porque às vezes batemos numa porta, a porta não abre, batemos em outra porta, a porta não abre, sabe? Mas a palavra de Deus fala assim, ó, pedi, tem uma vírgula, pedi, dá-se-vos-á. Então, não canse de pedir, não canse de orar. Eu vim aqui para profetizar portas abertas na sua vida, portas abertas dentro da sua casa, na sua família, portas abertas na tua vida sentimental e espiritual, portas abertas de emprego, sabe? Todo mundo pode não estar conseguindo emprego no meio dessa pandemia. Eu sei que tem muita gente sendo mandada embora, mas eu profetizo o novo de Deus na sua vida. Eu profetizo que tudo que você colocar a mão abençoado será. Eu profetizo as bênçãos do Senhor no seu celeiro. Eu profetizo que o anjo do Senhor visita a tua casa hoje, toca na tua despensa. Eu não sei de que maneira tá a tua despensa, ela tá vazia ou se ela não tem nada. Mas eu profetizo o haja de Deus. Eu profetizo que Deus vai mandar pessoas para te ajudar na tua caminhada, sabe? Quando a gente menos espera, bate alguém lá na nossa porta e pergunta: tá precisando de alguma coisa? Olha, eu trouxe essa cesta básica para te ajudar. Eu trouxe isso, eu vim aqui te ajudar em oração. Eu profetizo que Deus vai colocar pessoas boas no teu caminho, pessoas para te ajudar. Então receba uma semana de portas abertas, receba uma semana do haja de Deus em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos ler aqui em Esther 6. Já peço que você abra sua Bíblia, mas antes de eu falar qualquer outra coisa a mais, eu quero dizer para você dar o seu likezinho, que é o seu joinha, aí no nosso vídeo, tá? Porque toda vez que você dá o seu joia, o YouTube entende que é um vídeo com conteúdo e passa para o feed de outras pessoas. O Senhor me chamou nesse tempo para pregar e chamou você para evangelizar. Então, evangelize em nome de Jesus. Não segure a bênção só para você. Compartilhe em nome de Jesus, porque às vezes compartilha com aquela pessoa que está precisando ouvir aquela palavra naquele dia. Sabe, meu querido e minha querida? Não é nada demais que eu estou te pedindo. Eu estou te pedindo só para compartilhar a palavra de Deus. Não retenha a palavra de Deus no teu coração. Compartilha, porque o Senhor chamou eu e você para fazer o ID. O ID da palavra de Deus. Proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Então compartilhe em nome de Jesus, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte dessa família, tá? Que é o nosso canal, nossa página no Facebook também, que é Missionária Magna Vasconcelos, que toda noite eu estou em propósito de oração pela sua vida, pela sua casa, tá? Então se inscreva no nosso canal para você receber oração diária em nome de Jesus. Colocamos vídeo de segunda a quinta, vai ter vídeo aí na página para você se alimentar, sabe? Se alimentar da palavra de Deus. Então, oração é maravilhoso, mas a palavra de Deus, meu querido, é ela que liberta, é ela que salva, sabe? A palavra de Deus fala assim, ó, que ela é uma espada de dois gumes, e ela liberta e ela salva. E tem pessoas que são curadas no momento que a palavra está sendo pregada. Então não retenha a bênção com você. Compartilhe em nome de Jesus. Amém? Vamos pregar a palavra de Deus, eu e você juntos, porque eu sozinha não sou nada, sabe? Mas com você nós somos grandes na presença de Deus, porque nós somos um corpo. Um é o pé, outro é a cabeça, outro é o nariz, outro é o rins, outro é o baço, e Jesus Cristo é a cabeça, entendeu? Então venha fazer parte desse corpo de Cristo em nome de Jesus. Vamos ler aqui em Esther 6. O título é Mardoqueu é honrado e Amã é humilhado. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bígida e Teres, dois eunucos do rei da guarda da porta, que procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e magnificência do
magnificência deu para Mardoqueu. E os servos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se fez a ele. Então disse o rei: quem está no pátio? É Amã. E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que tinha preparado. E os servos do rei disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, disse no coração dele: de quem se agradaria o rei, para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: para o homem de cuja a honra o rei se agrada, tragam as vestes real que o rei costuma vestir, como também cavalo em que o rei costuma andar, montando, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se as vestes e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aqueles homens a quem o rei deseja honrar. Então levam-no o cavalo pelas ruas da cidade e apregoem-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Amém? Essa é uma passagem gloriosa, linda, 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 que se encontra no livro de Esté, que nos conta a história de Esté, Mardoqueu e Amã, e o rei Assuero. Né? Aqui, Amã, ele tinha uma inveja terrível, tá, de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava a ele. Ele queria ganhar reverência, ele queria ser prostrado, mas Mardoqueu era servo fiel do Senhor. Então ele só se prostrava a Deus. E aquilo Satanás foi enchendo o coração de Amã. Foi enchendo o coração de Amã, e o orgulho, a soberba, tudo isso entrou no coração daquele homem. E aquele homem já não aguentava mais ver Mardoqueu, sabe? Não se prostrar, não obedecer a ele, não fazer o que ele queria, ser do jeito que ele queria. Sendo que Mardoqueu era servo fiel a Deus. Ele obedecia a Deus, os mandamentos de Deus. Ele se prostrava somente a Deus. Porque a palavra de Deus fala assim, ó, que nós devemos prostrar somente ao Senhor. Sabe, que não devemos adorar outros deuses, sabe, deuses de pau, de pedra, deuses feitos por mão de homem. Devemos adorar somente ao Deus vivo, aquele que ressuscitou no terceiro dia, né, ao Deus de Israel. E Mardoqueu era homem honrado. Então a soberba subiu no coração de Amã, e Amã queria matar, queria enforcar, sabe, ele. E Amã, aproveitando que ele era judeu, convenceu o rei que aquele povo queria, né, usurpar, queria fazer, queria acontecer, e o rei lançou um decreto que todos os judeus iriam ser mortos. E quando quando o rei lança um decreto, é selado pelo anel do rei, sabe? E tinha sido selado pelo anel do rei. Isso significa que o rei não podia voltar atrás com a sua palavra, né? E Mardoqueu já estava em jejum, já estava em oração, sabe? Aqui já estava pedindo para que Deus entrasse em ação, Deus tivesse misericórdia do povo, né? E aqui Mardoqueu já tinha feito, Amã já tinha feito uma forca de 25 metros para enforcar Mardoqueu, porque ele tinha certeza no coração dele que ele ia conseguir enforcar um homem de Deus, né? Quantas das vezes o meu inimigo e o seu inimigo que eu falo é aquelas pessoas que levantam contra nós, sabe? É aquelas pessoas que colocam no seu coração coisa contra mim e coisa contra você. Até mesmo coisas que a gente nunca fez. Aquelas pessoas que a gente ajudou, deu a mão e se rebelam contra nós, né? Armam ciladas no meio do caminho. Foi o que esse homem fez. Ele tinha armado uma cilada para Mardoqueu. Ele queria matar todo o povo judeu. Só que ele não sabia que a rainha era judeu também, que ela era judia. Ele não sabia disso. Né, ele não sabia do parentesco que Esté e Mardoqueu tinham. Então, o rei se lembrou, né? Deus tirou o sono do rei, porque quando Deus quer te abençoar, ele tira o sono das pessoas.
ele faz a pessoa se lembrar daquilo, sabe? Deus incomoda a pessoa de um tal modo como incomodou esse rei. Deus tirou o sono desse rei, porque Mardoqueu havia, né, falado um complô que já tinha acontecido lá atrás. Ele já tinha salvado a vida do rei. E Deus tira o sono daquele rei, e aquele rei manda vir as crônicas, que são os livros, né, de acontecimento que já tinha dos acontecido. E eles começaram a ler, né, e ele viu que Mardoqueu lembrou que Mardoqueu tinha salvado a vida dele, e ele pergunta o que foi feito de recompensa para Mardoqueu. E o soldado fala assim, nada, ele não foi recompensado. Nesse exato momento, a mãe entra no pátio do castelo. Sabe por que não foi coincidência a mãe entrar naquele momento? A mãe já tinha feito a forca. Ele entrou naquele momento para pedir autorização para ele enforcar Mardoqueu numa forca de 25 metros. Então ele entra no pátio e o rei pergunta assim, quem tá aí? Quem entrou no pátio? E o soldado fala, é a mãe que entrou no pátio. Ele manda a mãe entrar. E a mãe entra. Mas antes de a mãe pedir para matar Mardoqueu, o rei fala assim, a quem devo fazer eu? O que devo fazer eu, aquele que eu quero honrar? E ele, com a soberba dele no coração dele, ele achou que o rei estava falando dele. Quantas pessoas deixam a soberba entrar no coração, sabe? Deixa o eu sou, o eu faço, o eu posso, eu sou o todo-poderoso, sabe? A última palavra é minha. Quantas pessoas agem assim? E é isso que esse homem agia desta maneira. A soberba dele era tão grande que ele achou que aquela honra era para ele. E ele falou, manda vir o cavalo do rei, manda vir a coroa do rei, sabe? A roupa que o rei usa, o manto que o rei usa, e coloca tudinho nesse homem. E manda um dos príncipes, né, de Israel, e na frente, falando, assim é que o rei faz aquele que quer honrar. Só que o rei manda ele pegar tudo e fala assim, agora entrega na mão de Mardoqueu, que é ele que eu quero honrar. Deus me trouxe aqui para falar para você que o seu inimigo está achando que a honra é dele, mas Deus vai honrar você. Deus vai honrar você no meio daquele que te caluniou, no meio daquele que te levantou falso, no meio daquele que está tramando para te derrubar, no meio daquele que já fez a forca de 25 metros para você, que já preparou o laço para você cair. É ali que Deus vai te honrar. Deus vai te honrar no lugar que o teu inimigo achou que você ia cair, que você ia ser derrotado, porque foi isso que Deus fez. E Mardoqueu teve que obedecer aquele rei, e Amã teve que obedecer aquele rei, colocou Mardoqueu no cavalo, e o próprio Amã teve que vir falando na frente, é assim que acontece com aquele que o rei quer honrar. E o teu inimigo vai ter que espalhar a tua vitória, meu querido e minha querida. É o teu inimigo que falou que você não ia conseguir. É aquele inimigo que falou para você que não tinha mais jeito. É aquele inimigo que levantou falso contra você. É ele que vai ter que abrir a boca para espalhar a tua vitória. Porque foi assim, Deus honrou Mardoqueu de uma tal forma que Amã teve que falar com a própria boca dele, que é assim que acontece quando o rei quer abençoar. Então Deus me trouxe aqui para dizer para você que o seu inimigo, que levantou falso contra você, que falou contra você, é ele que vai ter que abrir a boca e falar, nossa, como é que aconteceu isso com ela? Como que aconteceu isso com eles? Eu só posso falar que foi Deus, porque ninguém mais faria isso. Não tinha como ela conseguir, não tinha como ele conseguir, foi Deus. O seu inimigo vai ter que abrir a boca para os 4 cantos da terra e falar que foi Deus que te honrou. Deus me trouxe aqui para falar para você que a forca que o seu inimigo preparou, o laço que o seu inimigo preparou é para ele mesmo, não para você. Porque mais abaixo você vai ler aqui que depois disso tudo, Amã volta triste para casa. Porque ele teve que abrir a boca para falar do inimigo dele, que era Mardoqueu. Ele abriu a boca para falar de um homem de Deus, ele voltou triste. Ele foi falar com a esposa dele, foi falar com os amigos dele, sabe? O que tinha acontecido. E os amigos dele avisaram para ele assim, olha, Deus é com esse homem.
Você abriu a boca, mas Deus é com esse homem, sai desse negócio. Mas na mesma hora, meu querido, os guardas chegaram para chamar ele para o banquete de Ester, que Ester havia preparado. Porque Ester havia entrado em jejum com todo o povo judeu antes dela se apresentar ao rei, sabe? E aqui ela já tinha se apresentado ao rei e ela chamou eles para o banquete. Foi Naamã e foi o rei para o banquete. E chegando no banquete, o rei pergunta assim para Ester: o que é que você quer? Eu te dou até metade do meu reino. E ela fala: eu não quero nada, eu só quero que salve o meu povo e salve a mim. E o rei pergunta para ela: mas quem está contra você e quem está contra o teu povo? E ela fala: é este aí, é Amã, que quer me matar e matar o meu povo. E o rei se levanta furioso e vai para o jardim. Creio eu que ele foi pensar o que ele ia fazer. E quando ele volta, Mardoqueu está aos pés da rainha pedindo clemência. E o rei fala: até minha rainha tu queria matar. E o rei fala para ele que ele ia matar ele. E sabe o que acontece? Os soldados do rei falam assim para ele: há uma forca, meu rei, de 25 metros no quintal de Amã que ele fez. Mas sabe, Amã tinha feito essa forca para Mardoqueu. E ele foi enforcado na sua própria forca. Eu quero dizer para você que o seu inimigo, que está armando laço contra você, que faz as coisas pelas suas costas tentando te derrubar, o próprio Deus vai tratar com ele. Então, meu querido, não fique com nada no teu coração. Faça como Mardoqueu, simplesmente busque ao Senhor. Faça como Esté, simplesmente buscou o Senhor. E Deus respondeu. E o rei não pôde voltar atrás com seu decreto, porque estava assinado com o anel do rei. Lembra que eu falei no começo? Mas o rei lançou outro decreto, que os judeus iam poder se defender, ia poder matar até aquele que tentasse contra a vida dele. E falou que isso ia acontecer num dia, decretou qual dia que fosse. Então eu quero dizer para você, porque quando Deus decreta, querido, até Satanás tem que obedecer. Quando Deus decreta a tua vitória, até teu inimigo tem que obedecer. Eu não sei quem falou contra você, quem levantou falso contra você, quem está fazendo panelinha contra você. Eu não sei quem deseja a tua queda, eu não sei qual do tamanho do teu inimigo, qual o tamanho do seu gigante, mas Deus me trouxe aqui para falar para você que com a mesma forca que o seu inimigo preparou para você, ele vai ser enforcado, ele vai cair. Com o mesmo laço da fofoca, ele mesmo vai se enredar pela própria língua dele, para você acalmar o seu coração, seca as suas lágrimas. Eu sei que é difícil quando alguém levanta um falso contra nós, eu sei que é difícil quando alguém fala alguma coisa que nós não fizemos, mas eu quero dizer para você que Deus me trouxe aqui para falar para você que toda arma forjada contra você, todo laço de Satanás contra você, contra a sua família, contra o teu ministério, contra a tua saúde foi jogado por terra hoje, porque o Senhor vai fazer o inimigo falar que você conseguiu. O teu inimigo vai espalhar a tua vitória, porque Deus hoje assinou a tua vitória, meu querido e minha querida. Está assinado com o decreto do rei, com o anel do rei. Deus selou com o anel do rei, sabe? É o anel de Deus. Deus selou, a tua vitória está selada, está garantida. Ninguém toma, ninguém rouba, ninguém faz nada. A vitória é sua. Deus manda te dizer que aquele que falou que você não ia conseguir, ele mesmo vai ter que abrir a boca para espalhar a tua vitória. Receba em nome de Jesus, porque tem vitória chegando para tua casa. Tem um decreto novo, aonde Satanás colocou um decreto de derrota, colocou um decreto que você não ia conseguir. O Senhor hoje me trouxe aqui para dizer para você que o decreto foi outro que Deus deu. Foi um decreto de vitória, foi um decreto de portas abertas, foi um decreto de vitória na saúde, foi um decreto de vitória de restauração no teu casamento, foi um decreto de vitória em tudo que você colocar a mão, abençoado será. É um decreto de vitória que desce hoje dos céus para a tua vida. Receba em nome de Jesus, porque tem bênção chegando para você. E aquele que pensou que você estava derrotado, que você estava humilhado, que você está falido, vai ter que abrir a boca e falar
como ela conseguiu. Foi Deus que abriu aquela porta. Foi Deus que levantou aquela mulher do leito. Foi Deus que restaurou aquele casamento. Porque não há outro homem, não há outro Deus como meu Deus e como seu Deus. É aquele que abate o inimigo. É aquele que derruba os carros de fogo, os carros de ferro. É aquele, meu querido, é mais forte do que qualquer homem na face da terra. É o Deus de Israel. É esse Deus que me trouxe aqui para falar para você que hoje tem decreto de vitória assinado para você. Receba em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma essa pessoa em tuas mãos. Toma, Senhor, eu não sei qual é a perseguição, qual é a afronta, qual é o inimigo que persegue ela, qual é o gigante, qual é o levante, mas que seja repreendida em nome de Jesus e que a vitória dela, Senhor, está assinada, Senhor. Jesus está carimbada com o anel do rei e tem vitória chegando na direção, Senhor, dessa pessoa, Senhor, que está escutando esta oração, que está escutando essa pregação, que tem vitória da parte de Deus e que os inimigos dela vai ter que proclamar a vitória dela. Aquele que falou que ela não ia conseguir é esse mesmo que vai espalhar a vitória dela. Aquele que espalhou a fofoca de derrota é esse mesmo que vai espalhar a fofoca de vitória, Senhor, que vai espalhar o boato, que vai espalhar a notícia que ela está vitoriosa, que ele está vitorioso, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba vitória em nome de Jesus, porque hoje você está saindo dessa live com decreto de vitória em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está sofrendo com a mão na vida dela. Compartilhe em nome de Jesus e tenha uma semana abençoada por Deus.